nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, um bom dia a todos, irmãos e irmãs, na graça do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Hoje nós estaremos meditando na lição número 6, que é a lição Nossa Fé, ok? A vida que vale a pena. Lição 6 trata serviço completo. Uma glorificação não necessariamente religiosa. Este assunto de hoje, irmãos, vai tratar de como nós podemos viver uma vida realmente, como diz a capa, né? Uma vida que vale a pena, uma vida para serviço, para a glória do Senhor. Como nós vivemos essa vida, entendendo que não necessariamente precisamos estar nos dedicando integralmente a Deus, né? No sentido religioso da palavra. Então muitas pessoas acreditam, e esse ensinamento vem do catolicismo romano, né? De que aqueles que se dedicam ao serviço do sacerdócio, aqueles que se dedicam ao serviço eclesiástico, ou seja, padres, pastores, estes estão num nível superior de serviço a Deus. Essa crença está errada. Ela não condiz com a santa palavra de Deus. Essa crença, ela se baseia na ideia de uma superioridade por parte de uns e uma inferioridade por parte de outros. Ela divide pessoas. Essa ideia, ela é religiosa, ela não tem base na vontade de Deus, da de Jesus Cristo na sua palavra e nem da dos apóstolos. Ou seja, eu me lembro daquela passagem em Atos dos Apóstolos em que Paulo e alguns companheiros de viagem chegam a determinada cidade depois de operar milagres, uma cidade grega, me foge agora o nome da cidade, e quando eles chegaram lá, eles quiseram, os habitantes daquela cidade, adorar a Paulo, né? Se prostrar diante dele, chamá-lo de Júpiter e dos nomes dos deuses gregos. E eles rasgaram as suas vestes e disseram: nós somos homens iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões, ou seja, sujeitos aos mesmos desejos. Então, nunca foi verdadeiramente do cristianismo a ideia, né, nem da Bíblia, a ideia de que o sacerdote, o pastor, o padre, fosse visto como alguém superior, como alguém que ele agrada a Deus, aquele personagem agrada a Deus e nós temos que segui-lo, mas nós nunca vamos ser como ele, a não ser que exerçamos a mesma função que ele. Isso nunca foi a vontade de Deus na Bíblia. Na verdade, nós vamos ver hoje que nós fomos chamados para dar fruto para o reino de Deus, onde quer que estejamos vivendo, trabalhando, né? E para isso eu quero já começar explicando uma coisa para vocês muito importante. Nós estamos hoje tratando da doutrina da vocação, né? Muitas pessoas não entendem a diferença de chamado para a vocação, né? E essa diferença, ela está mais na nossa prática do que no dicionário, no significado da palavra. Porque no meio evangélico a palavra chamado sempre foi associado, né, erroneamente associado ao quê? Ao serviço. Espera aí só um pouquinho, irmãos, que entrou um... Opa! Agora sim. Perdão, irmãos. Então, vocação e chamado. Essa questão de chamado no meio evangélico foi sempre associado a um chamado meio que eclesiástico. Então, algumas pessoas têm um chamado pastoral, outras pessoas têm um chamado profético, outras pessoas chamadas para serem mestres na palavra, algumas irmãs foram chamadas para o ensino da palavra,
para o louvor. Então sempre foi associado a o serviço ao Senhor, a o que se faz na igreja para o Senhor. E essa lição, que trata de uma glorificação não necessariamente religiosa, vem nos mostrar que nós somos chamados para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos e em tudo que nós trabalhamos, em todo lugar onde o Senhor nos colocou. Aí eu faço uma pergunta para vocês, que é para começar a abrir o entendimento de todos que estão aqui, antes de nós irmos para os textos bíblicos, ok? Primeiramente, quem é capaz em sua vida de glorificar mais a Deus, né? Você acredita que um médico, ele pode glorificar a Deus na sua profissão tanto quanto um pedreiro? Um pedreiro pode glorificar a Deus na sua profissão tanto quanto um engenheiro? Um engenheiro pode glorificar a Deus tanto na sua profissão quanto um pastor? Uma dona de casa, ela pode glorificar a Deus na sua função de dona de casa tanto quanto um pastor? Ou será que o pastor, por ser pastor, está numa função religiosa superior? Essa, infelizmente, é a ideia passada, né? E muitos pastores e líderes têm se apoderado dessa ideia e usado ela para manipular a mente das pessoas. Usado essa ideia de superioridade, né, para manipular a vida das pessoas. De que forma? Fazendo com que as pessoas obedeçam a palavra deles, porque eles dizem ter a palavra de Deus, mas não se referindo à Bíblia. Eles dizem ter a palavra de Deus porque eles são pastores, porque eles são os líderes, porque Deus colocou eles ali. Então, se Deus colocou eles ali, é como se fosse uma forma de Deus dizer: eles são superiores aos outros, sigam a eles. Então não é essa a liderança bíblica. A liderança bíblica é como nós vemos no livro de Hebreus capítulo 3, que eu já ensinei para vocês. Se os que têm se dedicado à palavra de Deus têm feito com que essa palavra, né, seja experimentada por aqueles que ouvem, e você que ouve a palavra sabe que a palavra produz fruto de Deus na sua vida, então siga o exemplo de fé desses líderes. Então eles são praticantes da palavra, e a palavra que também ensinam geram fruto em nossa vida. A estes nós devemos seguir como líderes. Mas o que é ensinado no meio evangélico, e não somente no meio evangélico, no meio religioso em geral, é uma superioridade de um sacerdote ou de uma mulher sacerdotisa, profeta ou profetisa e assim por diante, e os outros que sigam, né? E isso tem feito muitos se tornarem arrogantes, porque infelizmente, irmãos, alguns dentro dessa ideia religiosa falsa de superioridade eclesiástica, né? Então eles, pastores, líderes, eles se tornam arrogantes. São aquelas pessoas que, se você for falar com eles e você de algum modo desagradá-los, de algum modo você for desagradável, você questionar, por exemplo, a liderança, você disser assim: olha, eu acho que isso não está na Bíblia. Eles são pessoas que olham para você e dizem: meu amigo, a porta da igreja está aberta, se você quiser vai embora, porque aqui tem governo, porque aqui Deus fala comigo, não fala com você que chegou agora. Então essa arrogância não vem de Deus, essa arrogância ela vem de Satanás. Satanás é quem tentou ou desejou no seu coração contra o trono de Deus. Foi ele que desejou no seu coração ser igual a Deus e assentar-se no trono de Deus. Então essa arrogância vem da vaidade, da natureza humana pecaminosa. Então nós vemos líderes se apoderando disso e seguindo esse princípio. Mas afinal de contas, como é que nós podemos glorificar a Deus, irmãos, em nossas vidas? É muito simples, irmãos. Tem uma história, né, que ficou muito conhecida no meio reformado, que é a de Lutero e o sapateiro. Porque certo dia, um sapateiro chega para Lutero e pergunta para ele: Lutero, ele já vinha com essa ideia católica que eu estou falando para você, né, de superioridade eclesiástica. Aí o sapateiro chega em Lutero: como é que eu posso
a servir e agradar a Deus. E a resposta de Lutero foi: o que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. Ele disse: faça um bom sapato e venda por um preço justo. E aí você glorificará a Deus. Como é que funciona isso, irmãos? Como é que funciona isso? É você ser honesto no que você faz, para a glória de Deus, e você fazer o seu melhor. Você fazer o seu melhor e você ser honesto no que você faz. Ou seja, se aquele serviço vale R$100, você vai pedir R$100. Mas se você pode fazer um serviço que vale 150, você vai fazer um serviço que vale 150. Porque é para a glória de Deus. Então, você vai dar o seu melhor, entendendo que não é para homens que você está fazendo isso. Mas é para que os homens vejam as suas obras, como disse Jesus, e glorifiquem a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você para abrir em Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Abra aí sua Bíblia. 18. Um texto muito conhecido. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, isso aqui é abrangente. Isso aqui é para toda a igreja. Então, por exemplo, uma pessoa é dona de casa. Para comigo agora para pensar, irmã. Você que é dona de casa e que a sociedade minimiza você, diz que você é só uma dona de casa, né? E você parece que você é uma pessoa de uma classe inferior. Pois é. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Você que é dona de casa, você que é cuidadora de idosos ou cuidador, você que trabalha na função de limpeza, você que trabalha, seja qual for a função, ok? A palavra nos chama para dar frutos de fé em nossa vida. E como nós fazemos isso? É na demonstração das nossas obras. Então, a nossa fé ela é demonstrada pelas obras que praticamos diante de Deus. Ou seja, que as nossas obras são o fruto daquilo que fazemos e fazemos para a glória de Deus. Então, se você vai limpar a casa, você limpa a casa para a glória de Deus. E como é que você limparia a sua casa para a glória de Deus? Ora, você tem vários modos de limpar a sua casa. Você pode limpar de qualquer jeito. Você pode limpar de mais ou menos, né? E você pode limpar do modo superior. E crendo no seu coração: eu vou fazer o melhor porque eu sou filho de Deus, porque eu sou filha de Deus. Então nesse serviço eu vou fazer o melhor. Não vou fazer gambiarra, não vou fazer mais ou menos. Eu vou fazer o melhor porque é para o meu Pai que eu faço isso aqui. Porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 2, verso 18, que alguém mostra a fé que tem pelas suas obras. Então, que tudo seja feito para a glória de Deus. Olha comigo o que está escrito em Mateus capítulo 5, vamos lá, Mateus, capítulo 5, 16, Mateus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês estão aqui, irmãos? Então as palavras do próprio Jesus Cristo são que as pessoas vendo as obras de vocês glorifiquem a Deus. E esse glorificar a Deus não é cantar musiquinha, não. É as pessoas olharem o fruto da fé que está em nós, na nossa vida cotidiana, olharem para esse fruto da fé,
essas obras que são santas, justas e que são princípios ensinados na palavra e nós praticamos, e as pessoas de fora, elas irão ver, irão glorificar a Deus. E como é que elas vão fazer isso? Elas vão dizer, olha ali está um homem e uma mulher de Deus. E aí vem a grande pergunta, né, irmão? Quando você está numa fila, você se comporta como o mundo, né? Quando você está em situações onde você está rodeado por pessoas que não conhecem a palavra e não conhecem a Cristo e nunca se renderam a Cristo, ali é que as suas obras podem glorificar a Deus ou desonrar a Deus. Eu não quero entrar nesse mérito, mas nós sabemos que é verdade. Nós podemos glorificar a Deus ou desonrar a Deus. Eu me lembro de certa vez que eu estava em um evento que eu nem lembro agora. Era um evento com muita gente e tinham poucos lugares para sentar. E uma mulher estava sentada numa cadeira lá, né? E ela levantou e saiu, ficou em pé. Aí eu fui e me sentei naquele lugar. Eu achei realmente que ela não queria mais lugar. Eu olhei e a gente pensa, opa, estou cansado, vou sentar. E eu me sentei, eu era jovem na época, mas já era de Cristo. E eu me sentei, quando eu me sentei ela veio e estava muito barulho. Não era uma festa, viu, irmãos? Era um evento de escola, alguma coisa assim. E ela voltou e disse, esse é o meu lugar. Aí eu olhei para ela e não ouvi bem o que ela estava falando, estava muito barulho, um som. E eu disse, como é? Ela disse, não, esse é o meu lugar. Eu disse, não, eu vi que você saiu, achei que você não queria mais, né? Aí ela olhou assim e ficou irada, né? Ela ficou irada, porque eu não levantei imediatamente. Porque você sabe que o mundo é arrogante, né? Então as pessoas chegam assim, esse é meu lugar. Aí eu disse, não, achei que você não queria mais e baixei a cabeça. Na verdade eu não dei muita importância. E aí em poucos segundos ela chama um rapaz que tinha mais ou menos 1,85 m de altura, 90. E ele chega e bate assim na mesa e diz, vamos levantar que você sentou no lugar da mulher, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Aí eu entendi que ela tinha chamado ele para me tirar dali, né? Aí eu olhei, disse, posso falar com você? Eu disse, olhe, tanto você quanto ela, eu lhes peço perdão, estou pedindo perdão, tá certo? Eu sou um servo de Cristo, não quis provocar a ira de vocês, então eu peço a vocês perdão, por favor, me perdoe, pode sentar, fica à vontade, tá certo? Que não tem problema nenhum. Irmãos, por dentro a minha carne, ela queria se ensoberbecer, a natureza terrena. Mas eu olhei e disse, é uma ótima oportunidade para glorificar a Cristo aqui. E quando eu fiz isso, pedi perdão e falei essas poucas palavras, aquele rapaz olhou para mim, você é crente? Eu disse, sou. Ele disse, rapaz, eu sou desviado. Eu sou afastado do Evangelho. E começamos a conversar sobre isso. E aí você pode imaginar que poderia ter sido uma oportunidade perdida de plantar uma semente. Então, Jesus ele nos ensina a principalmente dar fruto de justiça, que são boas obras. Se você tem alguma dúvida do que são praticar boas obras na sua vida, eu vou explicar para você. Praticar boas obras é você ser bom, é você fazer o bem. Se você for olhar o significado de boas obras em Jesus ele ensina. Se o teu inimigo ele entra em juízo com você, te pedindo a capa, dá também a túnica. Se ele te pede para andar X quilômetros, vai X ao quadrado. Então, o que são boas obras? É fazer o bem. O que são boas obras? Fazer o bem para as pessoas, sejam elas quem forem. Sejam irmãos em Cristo, que você está acostumado a conviver, ou sejam outras pessoas que você nem conhece. Fazer o bem é dar o lugar na fila, é separar um pouco do que Deus tem te dado para os pobres.
é fazer boas obras que são simples. São simples, irmãos. Então, são essas obras que vão glorificar o Pai, que vão glorificar a Deus. Agora, essas obras só podem ser praticadas por um sacerdote? Só um pastor que pode orar por um doente? Só um pastor que pode visitar um irmão que está fraco na fé? Só o pastor que pode falar da Bíblia? Só um pastor ou um padre que pode ajudar crianças, que pode abrir orfanatos, que pode abrir asilos, escolas? Não, meus irmãos, não. Todos nós podemos e somos chamados a praticar as boas obras onde Deus nos colocar. Então não há diferença entre aqueles que foram chamados para o sacerdócio e aqueles que foram chamados para a sua vocação particular. Ou seja qual for a sua profissão, é lá que você vai glorificar a Deus. Seja qual for a sua vocação, é lá que você vai glorificar a Deus. Seja qual for, a sua atuação nesse mundo, você vai glorificar a Deus ali. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você para abrir em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Verso 17. Louvado seja Deus. Irmã Elaine, você foi chamada para glorificar a Deus lá na sua profissão. Irmão Walter, todos cuidando muito bem do cabelo dos outros, da aparência. Irmã Elane, você foi chamada para cuidar a Deus, para glorificar a Deus na sua casa, cuidando da sua família e nas suas vendas. E assim por diante, irmãos. Glorificando a Deus, e praticando boas obras. Nunca pegue emprestado princípios de maldade que estão no mundo para aplicar na sua vocação. Pastor, mas como assim? Por exemplo, você está me devendo, então eu vou colocar a polícia atrás de você. Isso está na lei? Está. Vou chamar a polícia para fazer uma visita a você, para uma intimação dada para você na sua casa, que você está me devendo. Isso está na lei? Tá. Mas isso não é justo, isso não é bom. Isso não rende glórias a Deus. Por isso que nós perdoamos. Perdoamos. Eu já perdi as contas de quanto dinheiro eu perdi, porque vendi alguma coisa e não me pagaram, ou emprestei alguma coisa e não me devolveram. Simplesmente, irmãos. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versos 17. Primeiro o 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos entender o versículo? O apóstolo Paulo ensinando a igreja, ensinando aos irmãos de Colossos, mas que também é princípio para a nossa vida. Ele diz: tudo o que fizeres, não uma parte do que fizeres. Se você entende a palavra de Deus errada, se você compreende o ensinado de forma errada, você entende que você só glorifica a Deus quando você chega no templo. Isso é outra tradição religiosa e não propriamente cristã, São as pessoas que quando chegam no templo, aí elas vestem a capa da santificação. Ali elas olham para os irmãos com a expressão santa e dizem: graça e paz, meu irmão, como você está? E aí só ali, naquele reduto, elas têm uma postura santa de obras que glorificam a Deus. Quando saem de lá, como é que vai, mano? E aí? Aí vai falar e tome piada, e tome tudo que não glorifica a Deus, e frutos e mais frutos de injustiça.
Então, tudo o que fizerdes, tudo o que fizerdes, seja por palavra, as palavras que saem da tua boca, todas as palavras que saem da sua boca, seja quando você está com a sua família, seja quando você está com seus irmãos em Cristo, seja quando você está na rua, quando você está no trabalho com pessoas que não conhecem a Cristo, onde você esteja, dentro do ônibus, dentro do seu carro, onde você esteja, tudo o que fizer, tudo que sair da sua boca, tudo o que sair da sua boca, né? Seja para a glória de Deus. Saindo da sua boca, saia para a glória de Deus. E tudo que você fizer por ações, o que significa isso? Né? Ações, irmãos. Irmãos, eu preciso dar um conselho para vocês, né? Não tem nenhum problema de vocês ficarem comentando algumas coisas, tá bom? Mas eu só quero aconselhar o seguinte: na verdade, vocês comentarem, eu sei, através do comentário de vocês estão prestando atenção. Então eu agradeço pelos comentários, pelas curtidas, mas cuidado para você que também está lendo os comentários comigo não se distrair demais. Porque às vezes alguém comenta e passa um tempão e depois tem alguém respondendo lá longe. Então eu fico pensando, e esses 3 minutos, 4, 5 minutos, você não prestou atenção no que eu estava falando? Irmãos, nós precisamos nos reeducar, porque nós não estamos na igreja. Lá na igreja a gente guardava o celular. Agora nós, como igreja, temos que olhar para o celular e aprender através dele, né? Então vamos lutar, né, para não perder a nossa concentração. Volto a dizer, pode curtir, pode comentar para que eu saiba que vocês estão aí, né? Eu preciso saber que vocês estão aí. Mas procurem não ficar, voltar o seu olhar para o comentário, né? Aí para vocês já deve ser desse lado. Aí vocês vão para o comentário, fica lendo, aí vai responder o comentário do irmão. Peraí, irmão, a gente não está no YouTube, a gente está aqui numa escola dominical, né? Você esquece esse negócio de ficar flutuando, você sai fora disso. Isso aqui é a sua mente voando. Aterriza e vamos aprender. Aí você comenta, palavra, tá, também versículo tal, amém, aleluia, glória a Deus, eu recebo. Você pode comentar à vontade. Só não fica voando nos comentários, né? Fica ligado na mensagem. Então, número 1, tudo que nós fazemos por palavras, tudo que nós fazemos por ações. As nossas ações devem ser feitas no Senhor Jesus Cristo. Como assim no Senhor Jesus Cristo? Ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como assim em nome do Senhor Jesus Cristo? Fazer em nome do Senhor Jesus Cristo é que todas as nossas palavras e todas as nossas ações são feitas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fazer em nome de Jesus é você lembrar. A oração ajuda muito, né? Isso aqui. Eu vou fazer este serviço em nome de Jesus. Não apenas religiosamente. Em nome de Jesus eu vou fazer isso aqui. Só da boca para fora, mas do coração para fora, né? Eu vou fazer isso aqui em nome de Jesus. Eu vou cortar esse cabelo aqui dessa pessoa. Em nome de Jesus, vai ficar perfeito. Eu vou fazer essa faxina em nome de Jesus. Eu vou fazer esse trabalho suado em nome de Jesus. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou estudar para pregar. E eu vou pregar perfeitamente em nome de Jesus. Então, isso é fazer em nome de Jesus. Também não é só citar o nome de Jesus, mas é para a glória dele. Fazer tudo para a glória do nome de Jesus. Então, você sabe, irmão, quando você vai fazer aquele serviço, aí você olha assim, nossa, meu irmão, eu já não aguento mais fazer isso. Eu estou fazendo isso há 2 anos, é a mesma coisa. Aquelas pessoas que têm que fazer o mesmo trabalho, né? Cotidiano, e vai repetindo, todo dia a mesma coisa. Aquela irmã dona de casa que já não aguenta mais olhar para a louça. Olha para a louça, derruba aquela montanha, né? No outro dia está lá a montanha em pé de novo. A irmã olha aí, cheia de desagravo no seu coração, olha e diz, misericórdia.
aí fica aborrecido, aí começa a tirar para todo lado. Irmão ou irmã que se comporta assim não entendeu o faça tudo para a glória de Deus ainda. Mas você está entendendo nessa manhã. Mas você está entendendo, não precisa se condenar. Se você tem feito assim, desta forma diferente, você é só um ser humano normal. Eu precisava ouvir a verdade para que os olhos fossem iluminados. Mas sabendo da verdade agora, você pode fazer diferente. Você pode pela fé olhar para a louça e dar aquela vontade na sua carne, né? De você exclamar reclamação e que o dia já começou ruim. Não. Você vai olhar para a louça e vai dizer: eu vou fazer isto aqui mais uma vez para a glória do meu Pai. E você vai entender que quando você está diante dessa louça ou diante desse serviço, você tem que fazer ele da mesma forma que um pastor no púlpito tem que se dedicar à palavra, tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que ter vida e oração para poder fazer um bom serviço para o Senhor e para a glória de Deus. Da mesma forma, porque para Deus não há diferença. É a sua vocação, é aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Louvado seja Deus. Vai comigo ainda em Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos ver o que Deus diz. Ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Olha aí a bondade que eu falei para vocês. A bondade que eu falei para vocês brotando no coração. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens. Lava a louça para o Senhor. Reboca aquela parede para o Senhor. Faz aquele mesmo serviço, mesmo. Irmão, tem pessoas que têm que fazer alguns trabalhos que são complicados, como cuidar de idosos, tem que dar banho, né? São complicados. Ou pessoas que trabalham na área da saúde. Mas faça em nome de Jesus. E faça de todo o seu coração, como para o Senhor Jesus. Faça aquilo crendo, isso é fé. A fé gera obras, como o Tiago falou. Então, quais obras? Tudo que você tem que fazer. Faça para a glória de Deus. Faça para Jesus. Faça. E se você vai fazer para Jesus, como é que você vai fazer? Você vai fazer de qualquer forma? Não, você vai oferecer o seu melhor. Você vai oferecer fruto daqueles que com seus lábios professam a salvação em Jesus Cristo. E vai dar fruto de justiça. E o versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Para nós, irmãos, aprendemos aqui dois princípios. Número 1, tudo que fazemos por fé, em fidelidade a Deus, tem a sua recompensa garantida, é promessa de Deus. Tudo que você planta, você colhe. O princípio da semeadura também está aqui. Tudo que fazemos por fé e para Deus, amém? Nós vamos receber a recompensa. Número 1. E número 2, o que me chama a atenção nesse versículo é que ele está afirmando que quando nós estamos fazendo as nossas obras para a glória de Deus, seja quais forem as obras, nós estamos servindo a Cristo. Então perceba, não é somente o pastor que está servindo a Cristo por estar pregando a palavra de Deus. Você está servindo a Cristo quando você está executando bem o seu serviço, seja ele qual for. Você está servindo a Deus. E é esse o princípio que nós queremos trazer para a nossa vida hoje, irmãos. Seja qual for o serviço, é um serviço prestado a Cristo. E por isso, se você faz em fidelidade, se você dá o seu melhor, se você faz com excelência, você receberá a recompensa disto. Glória a Deus. Irmãos, Deus é muito misericordioso, irmão. Porque para pensar.
Ô minha irmã, você que está aí, que se identificou quando eu falei da louça. Novamente eu vou falar da louça, mas eu pergunto para você, algum momento na sua vida, você parou para pensar que você vai receber galardão por ter sido fiel a lavar a louça? Você, meu irmão que está aí, como nosso irmão João, que é padeiro, quando você faz um pão com excelência, você já parou para pensar que vai receber o galardão por ter servido a Jesus fazendo pão? Na sua vocação, no seu chamado, na sua profissão, quando você faz com excelência, pela fé, crendo no seu coração, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, você ainda vai receber o seu galardão, ainda vai receber prêmio por fazer isso. Recompensas que Deus nos dará um dia por termos sido fiéis. Então, da mesma forma que ministros, pastores receberão galardões se forem fiéis no ensino da palavra de Deus, na transmissão dessa palavra, se formos fiéis, receberemos galardões. E eu vou dizer para vocês, irmãos, da mesma forma vocês receberão naquilo que vocês estão fazendo, na sua vocação, na sua vida hoje. E eu vou dizer mais, eu não sei vocês, mas quando eu estou aqui pregando como eu estou pregando agora, eu tenho uma viva esperança no meu coração, uma viva esperança de que o Senhor, meu Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra e Ele vai me presentear um dia quando eu chegar na sua presença. Eu tenho servido a Deus com o desejo de também herdar a vida eterna e também receber os galardões que são o prêmio pelas boas obras dos justos aqui nessa terra. Então, não é ambição, não é vaidade, é simplesmente a alegria de saber que o que eu fiz para o Senhor, eu ainda vou receber o prêmio disso. E que nada nesse mundo se compara, irmãos. Não tem tesouro nessa terra que se compare a isso aí, viu? Em nome de Jesus. Agora já estou chegando ao final da nossa aula, mas eu vou abordar aqui 3 pontos que tem também na lição de vocês, tá bom? E eu vou ler aqui, ó. Primeiro ponto é o que identificando o problema. Que problema é este? Essa lição identifica o problema a ser tratado na lição e apresentará o conceito de vocação. Então, nós aprendemos, já temos falado, que vocação é nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor nos deu para fazermos. Onde você for servir, onde você for trabalhar, a sua vocação ela vai te ajudar. A vocação, chamada de Deus, né? As habilidades que Deus te deu estarão lá em você, para você servir ao Senhor. Então, existe um problema que é muito comum, que é a linguagem assim, ó. Existe o serviço religioso e o serviço secular. Então, as pessoas são mal ensinadas de que o pastor, por exemplo, o padre, estão fazendo um serviço religioso. É um tipo de serviço chamado religioso e que é superior e que tem o seu galardão. E os outros são todos seculares, ou o que se faz fora. É como se o que o padre faz, o que o pastor faz, no nosso caso, o que o pastor faz é santo. E o resto é lá fora, é no mundo, é secular, é segundo plano. O primeiro plano é pastoral e o segundo plano é secular. Essa não é a verdade bíblica, irmãos. Na verdade bíblica não existe secular. Porque você é a igreja para onde você for. Onde você estiver, você é a igreja. Então, onde você estiver, o primeiro plano, que é o de servir a Deus, está com você. Onde você for. Bom, eu sou pastor onde eu for. Você
tem a sua vocação, o seu chamado, onde você for. Não tem diferença, os dois servem a Deus pelas suas obras, fazendo tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e todos nós receberemos o galardão disso, a recompensa por isso. Então esse primeiro ponto já foi identificado o problema. Não existe religioso e secular. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, às vezes nós ainda falamos, ouvimos os pastores falarem sobre secular. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que falar para as pessoas compreenderem. Mas na verdade isso é só ali em algum contexto de pregação que a gente fala. Por exemplo, quando a gente fala a igreja e o mundo, porque existe um mundo de pessoas aí fora que não amam e não conhecem a Cristo. Então é como se a gente estivesse fazendo uma separação, mas na verdade todos nós estamos no mundo. Então não há diferença. Somos de Cristo e tem pessoas que ainda não são de Cristo, porque não obtiveram fé. Mas somos seres humanos, todos nós estamos no mesmo mundo. Segundo ponto da lição é o descanso na vocação. Deus nos deu nossas vocações e aptidões para as desenvolvermos, e sua glória será vista em nossos esforços e conquistas também. Então, não é porque você entendeu, vou fazer tudo para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, eu não posso buscar uma promoção, eu não posso buscar uma especialização, eu não posso buscar o crescimento, porque pode ser que eu confunda vaidade com a glória de Deus, com a minha própria vaidade com a glória de Deus. Não, não é isso, irmão. Deus vai ser glorificado se tudo que você fizer para a glória de Deus, tudo que você fizer, se for para a glória de Deus, quando você for promovido, promovida, a sua promoção é para a glória de Deus também. E é Deus que está te promovendo. Quando você crescer na sua profissão, quando você desenvolver mais, isso também será para a glória de Deus. Então, é assim que funciona. Louvado seja Deus. E o propósito da vocação é de que Deus, como eu já falei para vocês, pelas boas obras, que são as obras dos que foram salvos, dos justos, né? Deus é glorificado, como eu já falei. Então já falei isso aqui no comentário, né? Para vocês, que é o propósito da vocação. É isso mesmo. Louvado seja Deus. Finalizando, meus amados, essa lição, eu quero estar encorajando vocês a terem uma semana diferente. Alguns de nós estão em casa, e em casa estamos sendo chamados a glorificar a Deus, né? Outros estão ainda trabalhando e estão sendo chamados para a glória de Deus, para glorificar a Deus onde estiverem. Então, meus irmãos, aprendemos hoje que não há diferença entre o pastor e o engenheiro, entre o pastor e a dona de casa. Não há diferença no quesito glorificar a Deus. Não há diferença. Todos nós fomos chamados para glorificar a Deus. Essas são as obras dos justos. Então, fique com esta palavra de Colossenses capítulo 3, versos 17, 23 e 24. Medite nelas, medite nisso. Faça também esta boa obra. Depois da escola dominical, leia de novo. Medite mais uma vez e deixe Deus tratar isso no seu coração, para que tudo que você venha fazer da sua vida, tudo seja para a glória de Deus Pai e em nome de Jesus Cristo. E Deus é tão bom que ainda receberemos os galardões disso. Amém? Vamos orar? Pai querido, justo, santo, fiel, nós queremos te agradecer por esta aula gloriosa, por esta palavra, que a sua palavra, Pai, ela é penetrante, ela é cortante, e ela faz a divisão
juntas e medulas, e é apta para discernir tensões, pensamentos do coração. Senhor, o Senhor põe cada coisa em seu lugar em nossa vida, e tudo é para a glória do Teu nome, Pai. Que o Teu nome seja exaltado através da nossa existência, através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, recebe glória, recebe louvor e nos ensine, Pai. Todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão, nos ensine, Pai, a tudo que fizermos, seja por ações, seja por palavras, que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, quero estar convidando vocês para hoje à noite, nosso culto de grande celebração, crendo que Deus vai falar ainda mais conosco através da sua palavra. Amém? E Deus vai falar poderosamente, porque a palavra, irmãos, eu não sei vocês, mas eu só consigo, nesses dias, eu sempre fui assim, né? Mas nesses dias mais ainda, eu só consigo me sustentar pelas palavras e pela oração, pela palavra de Deus e pela oração. Então, existe o alimento natural, e esse nós não queremos deixar de nos alimentar dele, né? Você não quer ficar sem um café da manhã, você não quer ficar sem um almoço, você não quer ficar sem um jantar, você não quer ficar sem um lanche ainda, para alguns. Mas quantas vezes o nosso espírito fica sem alimento diário? Então nessa noite nós vamos continuar nos alimentando assim como nessa manhã, tá certo? Então em nome de Jesus, passe o dia mandando mensagem para os irmãos. Ei, irmão, tem culto hoje à noite. Irmão, lembre do culto hoje à noite. Convide sua família para participar do culto. E assim, todos serão também evangelizados. Convide irmãos que você percebe que estão um pouco sumidos, para estarmos todos no culto hoje à noite, crendo que Deus terá uma palavra para a nossa vida. E Ele sempre tem, né, irmãos? Louvado seja Deus. O dia do Senhor é o domingo, não deixou de ser. Hoje é um bom dia para você jejuar. Hoje é um bom dia para você orar. Você pode até não jejuar, mas faça um almoço e honre a Deus na oração. Faça um almoço com a sua família e diga para a sua família: vamos comer para a glória de Deus. Vamos levantar as mãos, vamos dar as mãos aqui e vamos agradecer a Deus por esse alimento. Hoje é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. E comemore o domingo como o dia do Senhor. Amém? Ah, pastor, mas eu estou sozinho, eu só sou eu crente aqui, eu moro sozinho. Meu irmão, agradeça a Deus na sua oração. Passa o dia, põe louvor, né? Ouça louvores para a glória de Deus. Cante, ore, leia, medite, agradeça muito ao Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Deus nos deu mais um presente chamado dia, tá bom? Viva-o da melhor forma possível, como eu disse, segundo as palavras de Jesus, fazendo o bem. Andando no amor é fazer o bem. Amém? E é isso, irmãos. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos para o nosso dia de glória a Deus, tá bom? À noite eu conto com vocês, 18 horas. Graça e paz a todos, os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém?